E quero recomendar para as pessoas um versículo de Jeremias, que diz o seguinte: eu só quero trazer na memória o que me dá esperança. Pessoal, o que não dá esperança, delete. Professor, tudo bom? Tudo bom, que prazer falar com você. Ai, o prazer é meu. Que bonito, tá muito bonito. Obrigado. O pessoal disse que essa pandemia distancia, mas olha aí, nós sempre correndo. A última vez estivemos lá no Top of Mind conversando, agora podemos conversar mais à vontade. Que bom, né? É verdade. Eu vi que estava procurando um termo aí. De fato, eu comecei a fazer palestra em 1980. São 40 anos fazendo palestras, mais de 5 mil palestras. 40 anos, sabe? Mas na época que o senhor começou, acho que nem tinha quase palestrante, tinha? Não, eu comecei na Volkswagen, né? Eu fazia palestras lá internamente, comecei a fazer, e a Volkswagen tinha 40 mil funcionários, era novidade, eu fazia palestras com flip chart. Mas olha, espera um pouquinho, que eu nem apresentei o senhor. Ah, pois é, a gente já apresenta aí. Não, o palestrante fala muito, é muito comunicativo, então é tudo sempre muito gostoso. Que bom, olha, professor Gretz, administrador de empresas, historiador, foi alto executivo em grandes empresas, escritor e palestrante. Então, muito obrigado do senhor ter aceito o nosso convite de participar do Papo com Palestrante. E então, agora me fala, 40 anos de palestra. 40 anos de palestra, já deu mais de 5 mil palestras para mais de 4 mil clientes no Brasil e no exterior. Né? E você acredita que quando fazer uma palestra parece que é a primeira, porque eu sempre vou com muito entusiasmo, vou tenso, no sentido de preocupado para que eu possa atender o cliente. E nesses anos, eu ganhei uma grife que o mercado me colocou, e que eu tomo a liberdade de dizer, porque foi o mercado que criou, é que quem assiste a minha palestra não esquece e recontrata. Não esquece, é gostoso isso. A minha carteira de trabalho é feita em cima de pessoas que me contrataram há 5, há 10, há 15. Recentemente eu fiz palestras para quem me contratou há 25 anos atrás. Me fala uma coisa, o senhor pode falar um pouquinho sobre a sua infância? Eu lembro que o senhor começou, ajudava o seu pai na roça e depois na feira. Isso foi em Itapevi, não foi? Foi. Eu resumo para você. Eu nasci em Itapeva, interior de São Paulo, e meu pai era agricultor, feirante, e o filho pequeno acompanha o pai. Eu também acolhia as verduras e as frutas para meu pai, ia na feira. O primeiro contato que eu tive com o público foi na feira, porque a feira tem 3 bancas vendendo tomate da mesma cor, do mesmo tamanho e pelo mesmo preço. Por que alguém vai chegar na sua banca? Aí você tem que ter um diferencial. Aí saí do interior, a minha mãe ficou lá chorosa na garagem, meu pai me levou para a rodoviária. É isso que eu queria perguntar para o senhor. O que motivou o senhor a sair de lá? Muito jovem. Sim, porque estou falando de 1969, São Paulo era assim um mistério, todo mundo tinha medo da grande São Paulo, né? E eu achava que eu precisava sair do interior para poder me desenvolver. O meu pai concordava, a minha mãe também concordava, mas a minha mãe tinha medo da grande São Paulo. Mas eu fui, ela fez uma mala grande, aquela mala de papelão, ela amarrou uma cinta em volta para não abrir os trincos, desci ali na Júlio Prestes, ali a rodoviária, peguei um ônibus, desci lá no Parque Ibirapuera e subi a Rua Brigadeiro com aquela mala. A mala era tão grande que ninguém ousaria roubar a mala porque não aguentaria carregar a mala de tão pesada. Subi a Rua Brigadeiro até a esquina com a Rua Batatais. Para quem mora em São Paulo, ali fica a loja número 1 do supermercado Pão de Açúcar. Só tinha aquela. É isso mesmo. Aí virei à esquerda e dormi Pão de Açúcar ali? Na esquina do Pão de Açúcar. Ali eu morei 6 meses numa pensão com mais 5 colegas no mesmo quarto. É a famosa
república. Sim. E ali, um dia, logo no começo, eu ouvi um anúncio no jornal que precisava de um professor de história. E olha, eu nem estava fazendo a faculdade de história, mas eu tinha lido muito, estudado muito história. Eu fui lá me candidatar. Cheguei lá na rua Domingos de Moraes. Eu gosto de citar os endereços para as pessoas poderem incorporar. Domingos de Moraes, pouco depois daquela saudosa casa que vendia esfirra chamada Catedral, que infelizmente fechou. Logo depois ali, encontrei lá o Hideato Takeda, japonês. Falei, eu vim me candidatar para dar aula de história. Ele falou, então vai ali e dá uma aula para mim. Ficou sentado sozinho e eu falei sobre o Alexandre, que o Alexandre saiu da Macedônia, passou pela Grécia, passou por Tiro, conquistou o rei da Pérsia. Fui falando e ele escutando. Daqui a pouco ele levantou, ele foi numa pequena área, ficou lá penteando o cabelo e eu falando sozinho. Quando ele voltou, ele disse, olha, durante a sua fala, eu viajei por toda a história de Alexandre. Você está contratado. Aí, eu tinha que estudar de dia para dar aula à noite, porque não era ainda, não estava ainda na faculdade, né? Então, foi o primeiro desafio meu, foi esse. E aí, eu fazia o curso de administração, fazia o curso de história, e um dos meus, aquele tempo tinha aquele curso chamado Madureza, lembra? As pessoas que já tinham um certo cargo na empresa tinham que acertar os seus estudos. Eu dava aula no curso de sábado e domingo, e tinha alguém da Volkswagen. Eu perguntei, consegue um estágio para mim lá? Pela faculdade de administração que eu fazia. Aí consegui um estágio, aí fiquei na Volkswagen, lá trabalhei no controle de qualidade. Então, veja bem, tem meu lado agrícola, o meu lado professor, agora estou no meu lado do homem de qualidade. E aí um dia o gerente falou, você não quer fazer uma palestra para os nossos 300 funcionários? Eu fiz. Aí o chefe dele, então agora faz para os 600. E o diretor, o seu Bockman, falou, agora você faz para os 3.000. Aí eu vou ficando e falou, agora você faz para os 40.000 funcionários da época. Eu tinha dias que eu fazia 10 palestras no mesmo dia. Caramba! Naquela época da implantação do programa Ciclos de Controle de Qualidade, chamado CCQ. Tá. E a minha garganta, eu era muito valente, falava sem microfone, né? Não usava microfone. Aí na 10ª palestra da noite, porque era 3 turnos, a minha garganta já estava falhando. E aí, então, eu fiz todo esse trabalho. E aí, um dos diretores da Volkswagen saiu, abriu uma empresa de consultoria, lembrou que lá ele tinha conhecido uma pessoa que se comunicava facilmente com as pessoas, me convidou, e aí eu fui, então, fazer programas comportamentais por todo o Brasil durante 2 anos. O Grupo Porto Belo, de Santa Catarina, que era o meu cliente, ficou tão entusiasmado com o recado que eu passava, que criou uma diretoria de recursos humanos. E perguntou para mim, você conhece alguém para ser diretor? Eu falei, eu. Porque eu queria voltar atrás da mesa para pegar mais experiência. Claro. Aí eu voltei a ser diretor. Então, veja bem, tem o meu lado agrícola. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época da Porto Belo? Para Porto Belo eu vim em 85. Tá, não vou falar de então, veja bem, tá recordando, agricultor, feirante, professor em cursinho, homem de qualidade e agora um homem de recursos humanos, e depois eu também assumi uma parte administrativa. Então, veja bem, e lá na Volkswagen, eu fui presidente da CIPA. Sim. Por isso que hoje, quando alguém quer contratar uma palestra minha, eu posso falar de CIPAT, porque eu fui presidente de CIPA, eu posso falar de qualidade, porque fui homem de qualidade, eu posso falar de recursos humanos, porque trabalhei nessa área, e posso falar da área comercial e dessa área de comunicação, porque fui professor em cursinho, você sabe que ele tem que ter uma alta rotação. Aí, depois que eu me afastei da Porto Belo, eu fiquei morando em Florianópolis, porque aqui tem um aeroporto que funciona bem, que o aeroporto nosso comunica com o Brasil todo, você sai de manhã, à tarde você está em qualquer capital do Brasil. Então, resumidamente, essa é a minha história. Então, eu não virei palestrante porque eu quis ser palestrante ou porque se pagava bem, não. As pessoas foram descobrindo, com 15 anos, descobriram o meu talento lá em Itapeva e eu fui líder da mocidade, da Igreja Presbiteriana. E eu ministrava para os jovens. Né? Então, esse meu lado de contar histórias, que é um dom que Deus me deu, as pessoas foram descobrindo, então as coisas foram acontecendo. Então, eu virei um palestrante sem saber que eu estava virando. Então, veja bem, na década de 90,
Em 94, eu fiz 205 palestras no ano. Poxa. 205 na época do retroprojetor ainda. Em 95 eu fiz 198. Então, eu trabalhei muito na década de 90, eu trabalhei muito, na década de 2000, trabalhei muito. Eu rodei o Brasil todo, então são pouquíssimas cidades que eu já não tenha passado. Então, é uma experiência de vida. E eu leio bastante e viajo bastante, quer dizer para você que eu conheço 56 países, e essas viagens que eu faço, Sandra, ela enriquece as minhas palavras. Claro, é cultura, né? Então, quando eu estou diante de um público, quem é o público, o que eles fazem, eu vou resgatar na minha vida coisas que eu possa ser útil. Então, por isso que quando eu falo alguma coisa na palestra, as pessoas param para ouvir, porque eu começo sempre contando histórias. E quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. Esse é o resumo da minha vida. Olha, o senhor escreveu 14 livros. E tem um especializado em mulheres, que é sobre mulheres. Então, eu queria que o senhor falasse assim, como é que é essa sua carreira também de escritor, o que motiva o senhor a escrever, e me fala sobre qual foi o livro mais desafiador. Se não for esse das mulheres, depois eu quero que o senhor fale das mulheres, tá bom? Sim. Eu quero dizer que eu sou casado há 45 anos com a Beth. Ah, eu sei. 45 anos casado com a Beth. E eu devo o meu sucesso da minha carreira a ela, porque você imagine quem fez 5.000 palestras, quanto tempo ficou ausente da casa. É verdade, é verdade. Quanto tempo ficou longe dos filhos. Por isso que eu sempre digo, quem está começando, é só buraco que começa de cima. Você tem que começar lá de baixo, trabalhar, lutar bastante. Então eu divido com ela, foi uma parceira. E curiosa, né, Sandra? Quando eu estava casando, em setembro de 74, na porta da igreja, o meu pai disse no ouvido dela: você vai ter que aprender a dividir ele com o Brasil. Meu pai nem sabia que ia ser palestrante, mas ele tinha esse dom da profecia, talvez, e ele estava profetizando ali na porta da igreja uma coisa que eu nem sabia que eu ia ser, que era palestrante. E, de fato, esse livro que eu falo sobre a mulher é o livro que eu falo, porque de mulher eu sempre brinco, de mulher viver 45 anos e mais 5 de casado, são 50, quer dizer, meio século com a Beth. Então, eu posso falar sobre relacionamento e assim mesmo, todo dia eu estou aprendendo ainda não sei tudo, né? Mas um dos livros mais fortes meu foi A Força do Entusiasmo, que até é o título da minha palestra, porque a palavra entusiasmo é uma coisa que todo mundo quer ter, né? Então, quando você coloca a força do entusiasmo, falando, pega a minha força do entusiasmo de uma águia e uma mulher, por favor. Então, o entusiasmo foi um dos livros mais vendidos e é o título da minha palestra, porque dentro a minha palestra é sempre feito com um briefing. O cliente me liga, você sabe que o meu celular está à disposição do cliente, me liga, olha, nós gostaríamos que focasse isso, e aí, então, eu, baseado no briefing do cliente, eu então faço a palestra personalizada, e sempre de improviso, né? Eu chego lá e começo a falar e vou encaixando, e esse aqui é o Força do Entusiasmo, que foi um dos livros que dá sustentação ao título da palestra. Depois escrevi também o livro Voando como a Águia. Esse livro eu dei para o Filipão em 2006, ele estava aqui em Santa Catarina, num hotel, num evento comigo, e naquela época ele era treinador da seleção de Portugal. E ele usou esse livro para motivar a seleção. Ele tem o costume de colocar toda noite debaixo da porta um recado. E aqui, como tem as 20 atitudes da águia, que é a essência do livro, ele colocava toda noite os recadinhos debaixo da porta. Aí, antes da Copa, todo mundo quer saber o que está se fazendo. Quando descobriram que ele estava usando o meu livro, eu estava em Tóquio fazendo uma palestra, me ligaram em Tóquio, queremos só passar aqui em Portugal, porque é aquela, sabe, a pré-Copa, todo mundo procura notícias, né? Aí o livro ficou muito famoso, o livro foi lançado em Portugal, foi lançado na Itália, e quero lembrar vocês que naquela Copa de 2006, Portugal ficou entre os 4 melhores do mundo. Eu lembro. Agora, o livro que o Filipão usou na Copa do Brasil não foi o meu, eu não sei qual foi, aquele do 7-1, mas esse livro aí ficou famoso, porque eu posso brincar com ele, que ele é meu amigo. Então, esse livro é um dos mais requisitados. E o livro da mulher, que eu fui no Jô Soares para lá lançar,
Eu fui lá no Jô Soares, muito amável, contei do livro, essa capinha rosa aqui. E os livros meus, uma curiosidade, não tem em livrarias. Eu sei, eu sei. Tem que ir pelo site e comprar. Então eu levo meus livros, e que isso me dá prazer, eu levo meus livros e vendo no final da palestra. Porque eu aprendi uma coisa, vender é uma resposta emocional. Se você fala para as pessoas que depois tem na livraria, ele deixa para depois. E deixando para depois, ele não compra. Você acredita? Concorda? Você comprou, eu já vendi uma vez no evento 800 livros. Mas o segredo não é vender 800, é ter acreditado que lá podia se vender 800 e ter levado os livros. É verdade. Está entendendo? É verdade. Porque então eu levo os livros. Às vezes eu vendo 20, vendo 50, vendo 100, vendo 150, 200. Varia muito do evento, porque às vezes o evento termina muito em cima para pegar o avião, o pessoal sai correndo, ou você vai no hotel, que o pessoal está todo com aquele uniforme sem carteira. Então tem vários fatores que às vezes dificultam a venda, mas eu uso a máquina e aí eu faço aquela dedicatória que só eu e Deus entende, né? Aquela dedicatória ali e tal, e coloco a data. Então os livros eu mesmo faço, 5.000 livros cada vez, na editora faço, e lá em São Paulo eu tenho um estoque aí na casa do Jorge. Eu quero falar uma coisa para você, que é quando alguém pergunta a razão do meu sucesso, é Deus que me dá vida e saúde, os meus clientes, os meus parceiros como você, que aproveitam para registrar, a parceria que nós já temos há muitos anos, me indicando, recomendando para os clientes, ou a minha família que me dá apoio e os meus colaboradores. O Jorge, que mora em São Paulo, ele me atende há 30 anos, taxista. Ontem mesmo eu precisava de um produto de São Paulo, e ele saiu da casa dele, foi lá, comprou e me despachou pelo Sedex. E na casa dele tem 20.000 livros guardados. Ele fez uma edícula para guardar os meus livros. E ele, nas palestras, além de ser motorista, ele vende os meus livros. Ele que faz as vendas ali. Então, uma pessoa importante lá no Rio de Janeiro, tem o professor Gustavo, que conheci em 95, e ele que me ajudou a fazer meus 14 livros, ele que me ajuda nos textos, né? Eu tenho ali em Blumenau a Cláudia, que me ajuda na parte da digital, tem a Solange, que trabalha comigo aqui, que me trouxe os livros já há quase 30 anos. Então, eu diria o seguinte, ninguém faz sucesso sozinho, você precisa ter pessoas, e Deus me abençoou, que colocou pessoas para me ajudar nessas áreas. E é isso, eu agradeço a Deus por isso. E o terceiro ponto, sabe, do meu sucesso, é porque eu estou na minha zona de força. Eu não me meto a fazer coisa que não é a minha área. Agora mesmo alguém pediu ali e que quer que eu faça uma mentoria. Não é a minha área. Até pedir contato, eu vou passar para alguém que possa fazer. Mas a minha zona de força é fazer palestras motivacionais, é fazer uma palestra para fechar um evento, para abrir um evento, com muito entusiasmo, com muita energia. Essa é a minha zona de força. Então aí o recado para quem está me ouvindo aí, que me acompanha sempre, quando você está na zona de força, você é muito forte. Se você se aprimora na sua zona de força, com certeza você terá sucesso no que você faz. Sim, com certeza. Não, e o senhor é a pessoa que foi mais premiada no Top of Mind. O senhor ganhou quantas vezes já? Olha, o Top of Mind funciona assim. Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. De janeiro a abril, cada pessoa de recursos humanos tem que indicar um nome, aleatoriamente, um nome. Os 5 nomes mais lembrados concorrem ao top 5. Então, de abril até setembro, dos 5, você escolhe um. E eu estou pela 15ª vez entre os 5 mais lembrados. E para mim, Sandra, eu vibro tanto com o top 5, porque o top 5 é aleatório. Alguém tem que dizer o nome de alguém. E ficar na mente das pessoas por 15 vezes, e dessas 15 vezes, 5 vezes, eu ganhei o Top of Mind. E esse ano eu estou disputando com pessoas.
Estou disputando com pessoas fortes lá, e aí agradeço de antemão o voto de quem me votou para o top 5, e agradeço de antemão o voto das pessoas que me escolherem, porque é muito gostoso ter esse reconhecimento. Chega numa época da vida da gente, eu me lembro quando eu estava no primário, eu tinha um sonho, porque todo ano, todo mês, os 3 melhores alunos da classe eram chamados na frente, depois do intervalo, recebiam o boletim da diretora e todo mundo batia palma. Mas eu sempre fui um aluno mediano, e um dia eu ouvi meu nome. Era eu saí a passos largos, estava chovendo, eu subi numa escada com 8 degraus, fiquei lá em cima, chovia, aquela água batia nas minhas pernas, eu estava de calça curta, e eu recebi o diploma, o boletim da mão da diretora. Foi uma vez só, Sandra, mas olha, foi uma das homenagens mais importantes que ocorreram na minha vida, lá em Itapeva, no Grupo Coronel Acácio Piedade, com a saudosa professora Marília Gatti, e eu com 7 anos de idade. Então são coisas que marcam a vida da gente, né? Essas homenagens, eu agradeço. Com certeza. Sim. Eu ia até perguntar para o senhor o que foi na sua vida toda que deu mais orgulho, ou de alguma conquista que o senhor teve, ou, não sei, alguém que conquistou também na sua família. O que, na sua vida, o senhor tem mais orgulho de dizer, olha, isso eu conquistei? E de fato, e às vezes eu faço um balanço com a minha esposa na nossa vida, porque eu confesso que eu trabalhei esses anos bastante e muito, e realmente nós conseguimos, então, ter o nosso patrimônio, que nos dá sustentação, que podemos ajudar os filhos, podemos ajudar os netos, podemos ajudar alguns familiares que precisam, mas foi tudo com muito trabalho. E nada caiu de graça para nós. Tudo foi com muita luta, com muito trabalho, nada assim, isso aqui sempre foi com dificuldade. Não é com dificuldade, foi com muita luta para conseguir. Eu podia destacar, já destaquei a importância da minha esposa, que me deu suporte nesses 45 anos de palestra. O meu pai, né, me pegar e levar na rodoviária e mandar para São Paulo e me ajudar a sustentar, no começo em São Paulo, o custo da faculdade, do cursinho, o custo daquela república. E uma pessoa que foi muito importante para mim também foi o Dirceu Maramaldo, porque Dirceu Maramaldo era um diretor da Volkswagen que saiu para fazer consultoria, e quando ele não dava conta mais, ele lembrou que existia na Volkswagen alguém que poderia substituí-lo. E ele então me tirou da Volkswagen em 84, e Deus já recolheu, mas eu sou muito, muito agradecido a ele, porque ele foi que me incentivou, ele que me abriu as portas, né? O seu Carlos Menotti, do Bradesco, também, que me incentivou a escrever o primeiro livro, e fazia palestras. Olha como que foi. Existia ali na década de 86, um evento em São Paulo, feito no Rebouças, que tinha 4 palestras em paralelo, mais 4 e mais 4. Eram 12, e você escolhia em qual ia participar. Quem organizava era o IMAI, era o Van Hoff, Cavanhaque, e Marco Antônio. E um dia eu saí lá de Itapema, que eu morava em Tijucas, vim aqui conversar com o IMAI. Falei, IMAI, eu preciso que você me coloque nesse evento. Foi a viagem mais estratégica minha. Aí eu vim ali, conversei, eu estava novo ainda, não tinha nome no mercado, só tinha a minha coragem. E ele me colocou no evento. Aí, nesse evento, uma das pessoas que me assistiu era do Bradesco. E essa pessoa me contratou para fazer uma palestra no Maxud Plaza para todos os superintendentes do Bradesco em 86. Eu era diretor da Porto Belo. E todos esses superintendentes ficaram tão entusiasmados com a minha palestra que queriam que eu fizesse uma palestra em cada superintendência deles. Que, para minha sorte, o evento era sempre sábado e domingo. E eu podia fazer porque eu trabalhava de segunda a sexta. Então, eu fiz... Em 88, eu trabalhei 44 sábados. Ser um diretor da Porto. Então, veja bem, foram pessoas marcantes, né? Porque a hora que eu pedi para o IMAI para me colocar, ele colocou e abriu portas, e depois dessas palestras. Agora, ainda, qualquer hora entra aqui
Alguém que me acompanha do Bradesco, daquela época, ô professor, eu sou o rapaz do Bradesco, tem muita gente que está dando os parabéns, que fala que o senhor é maravilhoso e tudo. Pois é. Me fala uma coisa, o senhor já falou muito da sua esposa, a Beth, mas eu queria que o senhor falasse qual é a sua estrutura familiar e qual é a sua rotina. Sim, olha que coisa maravilhosa. Eu estou lendo aqui o Decameron, do Giovanni Boccaccio, e ele tem 100 histórias em cada volume, 100. Aí eu contei, eu li as 100 histórias, e teve uma história que eu fiquei fascinado. Vou resumir para vocês. O Frederico, ele amava a Joana, só que a Joana era casada. E ele gastou toda a fortuna dele presenteando, fazendo festa para impressionar a Joana, mas a Joana era muito fiel ao seu marido. Mas ela ficou viúva e ele ficou pobre. E ele foi morar num sítio, sabe? Ele só tinha um falcão, que era a sua riqueza, que o falcão caçava passarinhos para ele poder comer. Um dia a Joana foi no sítio e levou o seu filho. Quando o filho viu o falcão do Frederico, ficou entusiasmado e brincou com o falcão era muito, muito amigável, e que ele voltou para casa e logo adoeceu, porque era a época da peste negra. E ele disse para a mãe: mãe, vai lá, pede para o Frederico aquele falcão, eu gostei tanto do falcão. E a mulher, com mais uma colega, foram na casa do Frederico. Chegaram lá: nós íamos almoçar com você, coisa e tal. E ele falou: então sente aqui no alpendre, vou preparar o jantar, o almoço. Preparou o almoço, colocou toalhas rendadas brancas na mesa, chamou a senhora e eles comeram, trouxe um vinho que harmonizava com aquela carne. E quando acabou o almoço, aquela senhora disse: olha, meu filho está muito doente, eu vim aqui para ver se você pode, por um tempo, deixar o falcão comigo. Ele começou a chorar. E a mulher disse: por que você está chorando? Porque esse almoço que a senhora comeu era do falcão. Mas você matou o falcão? Sim, porque é o melhor que eu tinha. E a senhora, e você merece o meu melhor que eu tenho. Aí ela volta para casa e diz assim para os irmãos: eu vou casar com o Frederico. Aí os irmãos falam para ela assim: mas vai casar com o Frederico é pobre, nem falcão ele tem mais. Eles brincam com ela. Ela: vou casar. Olha a frase que ela disse. Ela disse assim para os irmãos: eu prefiro um homem que tenha necessidade de riqueza do que uma riqueza que tenha necessidade de um homem. Casaram e foram felizes. Eu contei essa história no sábado, no almoço, para os meus 3 netos. O Lourenço com 11, a Sara com 10 e a Lara com 9. Contei uma vez, eles ouviram e foram brincar. Depois de 2 horas me chamaram e prepararam uma peça. Prepararam um teatro desta história. A Lara fez bigode, porque ela era o Frederico, uma gravata, falando grosso. Poxa, mas eu fiquei tão emocionado. Imagino. Não, eles fizeram o teatro da história que eu contei, quer dizer, eles prestaram atenção, guardaram. E a hora que a Lara fala assim: eu dei o meu melhor que eu tinha, aquela hora eu fui à loucura, porque a essência da história era essa, né? Então, eu sou assim, respondendo a sua pergunta. Eu, quando estou na feira, eu estou na feira. Quando estou em casa, eu estou em casa. Eu, quando estou trabalhando, não fico ligando para minha esposa de meia em meia hora, não, eu estou lá. E ela também evita de me ligar, tenta resolver tudo que ela pode resolver com os filhos, como resolveu, e outras coisas. Mas quando eu estou em casa, eu estou em casa. Eu não trago desde a Volkswagen, eu nunca trouxe trabalho para casa. Então, quando estou em casa, estou em casa. Eu posso trabalhar a semana toda. Se eu cheguei em casa às 10 da noite, da sexta-feira, e uma filha ou um filho me convidar para o jantar, para comer uma pizza, eu vou com a mesma energia que eu saí na segunda-feira. E a minha filha até cobra isso do meu genro, porque ele também faz palestras, ele chega em casa meio assim, fala: como meu pai está sempre ativo, está sempre atento. Então eu valorizo muito a família. Eu tenho 2 filhos, né? O Roberto e a Natália. O Roberto cuida dos meus negócios, porque todos esses anos que eu fui trabalhando, eu fui investindo em imóveis, ele que cuida de tudo, porque um dia ele vai ter que cuidar disso aí, espero que demore esse dia, né? Que Deus me dê vida. Mas então, todos os meus negócios, eu aprendi uma coisa na minha vida, Sandra: quando você tem tudo organizado,
É bem melhor para você, não te dá estresse. Então eu não tenho nenhuma escritura sem passar, tudo registrado. Tudo E qualquer direitinho, né? eu tô que nem a pessoal da Escandinávia. Qualquer coisinha pequena já me incomoda. Por quê? Porque eu gosto de deixar tudo certinho para os filhos, para a esposa, porque eu aprendi que quem está bem organizado, essas pessoas vivem mais, né? Então eu sou muito casa. Quando tem casa, tem casa. Estou na feira, estou na feira. É uma Mandini que fala essa frase, né? E eu sempre... tem pessoas que, quando eu estou no trabalho, ficam ligando para casa. Estou em casa, estou ligando para o trabalho. Então, eu tento recompensar agora, vendo meus netos crescer, porque o Lorenzo, que é filho do meu filho, é igualzinho. A minha esposa está vibrando, porque ela está vendo o filho novamente. É a mesmo jeito, mesma coisa, os mesmos trejeitos. Ela está vivendo duas vezes os filhos, e eu estou vivendo uma, porque a primeira vez eu não vi, porque eles cresceram, não cresceram, foi muito. Eu morava em Tijuca, eu tinha que pegar avião aqui, e naquele tempo não tinha essa companhia azul que nos coloca em várias cidades, tem que fazer 300, 400 quilômetros de estrada para poder atender os clientes. Hoje a malha aérea já está... Até para Floripa, Sandra, para Floripa o avião tinha que pousar em Joinville ou em Navegantes, não tinha voo direto. E era um foco. Isso não é problema para o senhor, né? O senhor faz palestra em navio, faz palestra em caminhão, faz palestra em piscina, faz palestra em trem, faz palestra em tudo quanto é canto, não é? É verdade, é verdade. É verdade. O João fez essa pergunta, eu já fiz palestra em tudo, em piscina, em todos os lugares já fiz palestra. Esse num trem, aí perto de Campinas, tem um trem de 1 hora, uma empresa de telefonia me contratou para fazer uma palestra dentro do trem, botaram um caixão, eu fiquei em pé lá e falei. Sandra, olha, com todo respeito aos meus colegas, pode ser que tenha alguém que ama como eu fazer palestra, mas mais do que eu, não tem. Muito bem, muito bem. Eu tenho, mas mais não tem. Porque eu gosto. O senhor está há 40 anos fazendo sucesso, então com certeza essa é a receita. Amar e eu tenho paciência. É uma dica aí. Eu, quando desço, eu já contraceno com o taxista que estamos buscar. Com todo o staff. Porque guarde bem quem está me ouvindo palestrando. Aquele staff não quer recontratar alguém que cria caso, que cria problema, que cria dificuldade, e que é uma pessoa que seja amigável. Sim. Então eu tenho por costume ser amigável com todas as pessoas. Se alguém me pega para levar, eu paro no local para tomar café, eu convido para tomar café comigo. Ele, às vezes não vai, mas esse convite, ele já liga lá e fala assim: o professor desceu, e é muito legal, ele me convidou para tomar café, pronto. Isso já deixa a porta. E hoje tenho palestrantes, amigos nossos aí, palestrantes que não tem paciência mais, quer entrar pela porta de trás, quer sair pela porta de trás, não quer receber uma ligação de uma parceira como você para fazer um briefing, dificulta tudo, que é um avião que só pode ter poltrona larga, o outro que é um tipo de carro, quer dizer, umas exigências que nem sei se é dele ou é do próprio staff que quer complicar. E o mercado, ele é muito... o mercado, ele cobra, o mercado sabe. Quando você tem essas posturas, isso se espalha. Por isso que eu digo sempre, o palestrante, Sandra, tem 3 avaliações. Não atinge a expectativa. Não é indicado e nem recontratado. Atinge a expectativa, ele é indicado. Supera a expectativa, ele é indicado e recontratado. Sim. Porque passa 2, 3 anos e fala assim: vamos trazer o professor de novo, porque a turma gostou dele, o professor não fala, vamos trazer aquele palestrante lá, aquele de cabelo azul, coisa e tal. Então as pessoas não levam de volta. A gente sempre tem um recado novo, né? Não precisa aquela coisa de ficar. Então você tem que plantar e lembrar que todas as pessoas que estão em sua volta, eles nos cobram, porque eles me conhecem por vídeo. Sim. Então, quando eu chego no aeroporto, eles estão me olhando. Outro dia eu vim dos Estados Unidos e tinha uma senhora do meu lado. E eu conversei com ela, tratei muito bem, dei até um livro de presente, que eu sempre carrego meus livros aqui nas costas, né, preso aqui. Dei um livro a ela e ela chegou em casa e disse para o marido: viajei com um palestrante, assim, professor Gretz, muito gentil, tal, contou toda a história. Passados 5 anos, o marido dela foi me assistir lá no Corpo RH de Campinas, que você conhece muito bem o evento. Ele chegou em casa e falou para a mulher: aquele palestrante que você falou que viajou, ele fez palestra. Conclusão: a minha última palestra desse ano, antes da pandemia, foi para a empresa dessa pessoa. Então eu plantei na viagem de Miami para cá, há 8 anos atrás. Lá na palestra eu consegui
impressioná-lo com o meu recado e gerou um negócio. Então, os negócios são assim, nós somos pessoas públicas. Sim. Então, se você não tem paciência para poder contracenar com as pessoas, então você tem que não ficar indo na mídia, porque as pessoas quer tirar foto. Quer tirar foto com você, quer dedicatória, tira mais uma foto, tira aqui, tira lá. E graças a Deus, Deus me deu paciência para tratar essas pessoas aí com muito carinho. Eu gosto. O senhor sabe que eu queria perguntar um pouquinho qual é a sua relação com Deus. E tem algumas pessoas, a Elaine tem perguntado, Sandra, pergunte para ele qual a relação que ele tem com Deus. E eu ia perguntar, o senhor falou no comecinho que o senhor é presbiteriano, é isso? Sim, eu desde 5 anos, meu pai me levou à igreja, eu lá li muito a Bíblia, estudei muito, porque a Bíblia me dá sustentação de histórias. Se tem um livro que tem histórias fantásticas, é a Bíblia. Eu domino a Bíblia totalmente, de Gênesis, Apocalipse. E lá na igreja, eu comecei a ser líder da mocidade. Eu comecei a falar dos moços. E comecei a ser professor da escola de ministério. Foi a minha primeira escola. De anos, o conselho me convidou para ministrar um sermão à noite. E eu ministrei sobre um versículo de Isaías que diz: porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Está lá em Isaías. Então, quando eu vim para São Paulo, que eu fui dar aquela aula lá, para o Idiato Taqueda, falando do Alexandre, eu já tinha essa bagagem colocada na minha vida, que eu tinha experiência lá. E quero contar para você, com 18 anos, eu estava na porta da igreja, estava ali o reverendo Oswaldo Alves, que era da igreja presbiteriana da Lapa, ali na Rua Roma, se não me falha mesmo. Eu perguntei: pastor, me dá uma filosofia de vida para mim. Ele disse o seguinte, olha o que ele disse: nunca leve as coisas muito a sério. Eu na hora não entendi, mas hoje eu sei o que ele me disse. Porque todas as vezes que eu levei as coisas muito a sério, eu sofri. Quando fala levar muito a sério, não é você ser correto com as suas coisas. Mas eu dou um exemplo simples. Você compra um carro e vai no supermercado e alguém dá uma réia massa. A pessoa sai, pede desculpa, fala que vai pagar, mas você lembra, vou ter que levar no martelinho de ouro. Vou ter que fazer orçamento lá no funileiro dela. O carro vai ficar 3 dias. Então, naquele momento, você fala assim, putz, mas... Então, quantas coisas na nossa vida a gente leva muito a sério. Você também é um exemplo de vida que enfrentou os seus desafios, né, profissionais, pessoais, de saúde, e que a gente às vezes fica abalado e levando muito a sério. Então, eu revolto lá aos meus 18 anos, que é aquela frase que ele me disse, que eu botei até no meu livro Superando Limites, que eu escrevi quando eu fui para o Tibete, se eu tivesse levado mais a sério, eu recomendo para quem está me ouvindo. E quero recomendar para as pessoas um versículo de Jeremias, que diz o seguinte: eu só quero trazer na memória o que me dá esperança. Pessoal, o que não dá esperança, delete. Problema com o sócio, problema com o vizinho, com o síndico, com aquele parente, limpe. Delete a memória negativa, vamos recomeçar, porque se você ficar sofrendo lá, você tomar veneno querendo que o outro morra. Então só traga na memória o que dá esperança. Isso, Sandra, acaba com a depressão. O amanhã, que é a ansiedade, Jesus falou, só fique preocupado com o hoje, amanhã resolve. E sobre o hoje? Quero dar uma para você, Sandra, uma ferramenta para você usar e para meus amigos usarem. Para você enfrentar o estresse do dia a dia, nós temos que ter uma coisa chamada refúgio. O que é o refúgio? O Winston Churchill, quando perdeu uma filha com 18 anos com meningite, ele foi lá na Escócia e começou a pintar. Ele pintava um lago, várias vezes, o mesmo lago, porque ele sempre via beleza diferente, como era a sua filha. O meu pai chegou a 96 anos, Sandra, porque ele tinha um refúgio. Ele toda tarde tocava sanfona. E ele, com 80 anos, começou a escrever. Até os 96 anos, você deve ter visto ele aquela vez no evento do KLA tocando sanfona, ele escreveu 36 livros. Então, quando ele ia lançar os livros na cidade, com jovens, era um refúgio. Os amigos deles foram morrendo e ele continuou, né? Tem uma pergunta espirituosa, alguém perguntou para ele assim, então, Roberto, como é que faz para chegar? Quando o senhor diz o refúgio, é uma coisa que faz a pessoa se desligar e faz assim, eu vou representar. Eu vou representar aqui, ó. Pode ser
ir numa exposição de orquídea, pode ser um livro, pode ser tomar um cafezinho, aquela hora que você dá aquela parte do refúgio. Então, nós temos que achar o nosso refúgio e respeitar o refúgio da esposa, do marido, porque cada um tem o seu refúgio. Sim. Né? Então, se você não tiver o refúgio, meu amigo, minha amiga, o estresse é muito forte. Né? Então, eu uso o refúgio, os livros, né? A Bíblia é o refúgio, os livros é um refúgio. Eu, quando leio um livro, eu história e conto para meus netos lá, e eles fazem um teatro, para mim é um refúgio. Né? Então, graças a Deus, o meu refúgio também é fazer palestra. Né? Então, eu saio na frente dos meus colegas, porque quando estou fazendo a palestra, é um refúgio, eu gosto daquilo, mas todos nós precisamos ter, e você falou, é isso mesmo que quer dizer, nós temos que ter um refúgio. Temos que achar esse refúgio para você. Então, veja bem, o excesso de ontem da depressão, o excesso da manhã da ansiedade, o excesso de hoje da estresse. Por que existe um número de suicídio muito grande? Porque juntam esses 3 excessos e a cabeça não aguenta. E agora nós estamos colocando nas palestras a parte da espiritualidade. Estão pedindo muito isso. Para abordar isso que eu falei aqui, sem falar em religião, quer dizer, espiritualidade, porque tem pessoas jovens. Agora, ontem, um empresário me pediu uma proposta que o rapaz suicidou porque brigou com a namorada. Você veja bem, coisas assim. Então, hoje, na minha palestra, mesmo que o cliente não peça, eu encaixo essa parte da espiritualidade, que como eliminar o excesso de ontem, eliminar o excesso de amanhã, o excesso de hoje, só quero trazer na memória que me dá esperança, não ficar ansioso pelo amanhã, porque o que importa é hoje, e achar o nosso refúgio. Então, esse é um assunto que está sendo muito requisitado, não só as pessoas estão buscando essa espiritualidade que se chama, alguns dão nome a isso. Olha, o senhor ficou muito famoso por pintar o cabelo. E, assim, quando o senhor começou a pintar o cabelo de azul e tal, o senhor já tinha essa ideia de que isso viraria uma marca? Não, eu não tinha. Até se vocês colocarem aí no Google, depois põe no Google e fala assim, palestrante de cabelo azul. Ela fala com aquela vozinha dela, professor Gretchen, palestrante de cabelo azul. O meu cabelo ficou branco de muito trabalho, né? Ficou branco, encanecido, e eu tentei uma época usar a cor cebola, um avermelhado, mas ficou muito feio. Aí um dia, esse produto que eu uso, senhoras que estão me assistindo, é aquele produto das loiras, você talvez tenha usado, é aquele shampoo para deixar o cabelo da loira mais claro. A minha filha usa também, porque o cabelo loiro fica às vezes um pouco, não fica tão brilhante, com aquele brilho. Né? Exatamente. Então eu uso aquele produto, usei aquele produto e aí criou isso aqui, e desde o ano 2000 que eu uso isso aqui. E é uma alegria, né? Porque eu ando pro mundo todo mundo quer tirar foto, eu acho estranho. Eu fui na China e como diz aquele personagem, fico anisio. Graças a Deus a minha esposa me dá o maior apoio, porque ela podia falar, mas que é isso, né? E eu mesmo que cuido, eu mesmo que faço aí os procedimentos. E ficou uma marca. Outro dia, aqui no interior, uma mulher entrou para falar com o prefeito, nós temos que contratar um palestrante assim, qual o nome dele? E ela esqueceu o nome, que é professor Gretchen, mas ela foi lá, colocaram palestrante de cabelo azul, aí apareceu toda a minha história. Eu nunca tive assessoria de marketing, assim, foi uma coisa que eu criei e acabou ficando e ficou a minha marca, né? A minha marca, palestrante de cabelo azul. Às vezes eu mudei um pouco o penteado agora, que o meu penteado ele fica levantado, né? Se tem uma foto aqui, meu cabelo é mais assim, né? Agora eu estou nessa fase de pandemia, deixei o cabelo crescer, mas eu estou dizendo que quando eu voltar às palestras presenciais, agora são só digitais ou pela internet, eu vou novamente, que aquele era a minha marca, até tem aqui a simbologia do cabelinho, né? Colocado. Sim. Mas foi assim, Sandra, eu comecei, fiquei, gostei. Agora, quando o Jô perguntou, como é que faz para ter esse cabelo? Eu falei, Jô, tem que ter 4 coisas. Cabelo, ficar branco, ter o produto, e agora se prepare. O 4, ter coragem. Porque não é fácil. Eu chego no aeroporto, às vezes assim, eu entro, o aeroporto inteiro me olha. Sabe, quando você sente que todo mundo olha, e quando eu vou passando, as pessoas... Então, se você não tiver personalidade, se você não tiver coragem,
você fraqueja, porque tem que ter muita coragem, a pressão todo dia, mas as crianças, né? É comum estar no elevador e a criança fala para a mãe, olha o cabelo do homem, mãe, a mãe puxa a criança. Outro dia eu estava no aeroporto do Galeão, estava saindo, eu era o último a sair, tinha uma família ali, quando eu passei, a menina falou, olha o cabelo do homem, mãe, olha o cabelo do homem, né? Porque as crianças se ligam. Interessante, eu percebo que as crianças, elas se ligam, né? E às vezes eles também vêm perguntar a mim como é que eu faço. Foi uma marca. E uma coisa, né, Sandra? Muitas pessoas me imitaram, eu ficava de ponta cabeça em palestra, já fizeram de ponta cabeça, muitas pessoas contam minhas histórias. Agora, pintar o cabelo, até hoje, como palestrante, eu não vi ninguém ainda. Você sabe que o professor Menegatti entrou e está mandando um abraço. Eu também quero fazer uma live com ele. Sim. Muito querido e eu vou combinar lá com a assessoria dele para também a gente fazer um papo com o palestrante. Ele tem muitas histórias, e é uma pessoa alegre, também gosta do que faz. E é um grande palestrante. Uma live. Sim. Mas que bom falar com você, Santos, que bom. Não, foi muito bom. Eu geralmente faço uma última pergunta, que é a dica, mas o senhor já falou uma dica maravilhosa, que foi sobre o refúgio. E uma última pergunta, então, assim, o que o senhor está achando dessa pandemia? O que a gente está ou aprendendo, ou parando para pensar numa coisa tão diferente para a humanidade toda? Em setembro de 1918, chegou no Rio de Janeiro pelos navios a gripe espanhola. É gripe espanhola porque a Espanha é o único jornal que divulgava a gripe, mas a gripe espanhola começou nos Estados Unidos e eles levaram para a Europa na época da guerra. Então, só para um esclarecimento para todos. E aí, o Rio de Janeiro tinha 1 milhão de habitantes. Em 2 meses, setembro e outubro, atingiu 600 mil pessoas. Atingiu, não matou 15 mil. E foi uma catástrofe no Rio, porque os presos tiveram que ser soltos para ajudar a fazer as sepulturas para enterrar essas pessoas. Em novembro, acabou. E em fevereiro, fizeram o carnaval mais liberado do Rio de Janeiro. O carnaval ficou liberado, assim, como é. Porque as pessoas que não morreram e queriam comemorar e aproveitaram o carnaval para, então, na sua liberalidade. E depois de 9 meses, nasceu muitos espanhóizinhos, que é o nome que foi dado para a gravidez que ocorreu nesse carnaval liberal. Só estou contando para vocês que não é novidade isso. Eu li um livro que fala sobre germes, sobre aço, sobre ferro, e aí ele conta, o mundo sempre teve isso, né? E só que agora chegou no Brasil de maneira mais ampla, com a comunicação também de todos os canais, se vai na televisão, só esse que fala, mas eu queria dizer o seguinte, que a resposta que todo mundo dá é que muitas coisas que estavam para acontecer acabaram se agilizando, né? A venda pela internet, o contato, e eu temo, não é temo, porque eu não sou profeta, mas eu acredito que a hora que recomeçar vai ser toda essa euforia, como foi lá em 1919. Mas eu vejo que as pessoas vão aprender uma das coisas. Sandra, faz 10 anos que eu carrego gel. 10, 12 anos, sempre usei o gel. Eu saio de casa, se eu não levar o gel no bolso, eu compro na primeira farmácia. Eu sempre tive esse costume. Então, eu acho que lavar as mãos, eu acho que a gente realmente tem que estar lavando as mãos sempre. Então, eu acho que aí, respondendo a sua pergunta, esses princípios de higiene vão ficar, nós vamos ter que rever. Os eventos presenciais vão voltar, só que com mais espaço. É comum ser numa sala do hotel que cabe 200, tem 100. Vamos fazer os 100 separados e vai acabar voltando. Porque os eventos presenciais, Sandra, que é a nossa área principal, as pessoas querem ter interação, né? Querem ver aquela história e às vezes então vai voltar com protocolo, tudo vai ter protocolo. Eu espero que esse protocolo seja seguido pelas pessoas para não ter as recaídas, mas cada um usou de uma maneira.
eu usei, estou lendo, já li um livro por semana, agora tenho lido mais, tenho lido bastante livros, tenho conversado bastante com as pessoas, escrito bastante, feito muitas lives, porque a live sempre a gente acaba conversando, e eu estou, então, aproveitando isso aí. Todo mundo fala que a pessoa quer ficar parado uma época, né, da vida, só que eu fico preocupado porque ninguém estava preparado financeiramente. Sim, sim. E quero aqui agora, Sandra, ser solidário com as pessoas que perderam entes queridos. Porque a gente vê só números, e ontem, pela primeira vez, a minha esposa recebeu um WhatsApp aqui de uma colega dela do interior que faleceu. Eu disse, olha, lá na televisão fala que está quase 60 mil, mas a gente não conhece. Essa você conhece, e como é dolorido. Então, meus sentimentos a todos vocês que perderam entes queridos, perderam amigos, meus parentes, porque às vezes ali parece só um número e parece que é mais um, mas voltando, eu acho que vai ficar vários ensinamentos, vários protocolos, várias preocupações, e eu espero aí agora, em outubro, a gente se encontrar lá no Top of Mind. Eu estou concorrendo lá com gente grande, a mais de 2 metros. Espero encontrar com você e poder conversar. E obrigado pela oportunidade. Você me deixou contar a minha vida, fez aquelas perguntas oportunas, e eu gosto de contar a minha vida. Não, porque isso... olha, o senhor é um querido, é uma simpatia, é falante, é uma delícia. Eu agradeço muito por ter aceito o convite para falar no Papo com o Palestrante, e vai ser um super prazer sempre que eu puder voltar e assistir essa nossa conversa. Então, senhora, olha, Deus abençoe você, toda a sua equipe. Também, a Solange está mandando um abraço também aqui para toda a sua equipe que sempre entra em contato. Nós estamos aqui. No que for precisar da gente. E obrigado pela sua oportunidade. Foi um excelente papo. Obrigado ao pessoal que me acompanhou aí e ouviu minhas histórias de novo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.